Apocalipse 2:12. Nós estamos aqui falando sobre Apocalipse e ministrando o capítulo 2, onde João, Deus envia as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então hoje a gente chegou na igreja de Pérgamo. E aqui o tema ainda nessa igreja de Pérgamo, o tema ainda é perseguição, fidelidade a Deus e combate aos falsos profetas. Olha, é a terceira carta, eu preguei aqui já sobre a carta enviada à igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna e agora a igreja de Pérgamo. Tá vendo? Não é meu assunto predileto criticar os falsos pastores. Não é, está aqui na Escritura. Na igreja de Éfeso teve crítica ao falso pastor. Na igreja de Esmirna teve crítica ao falso pastor, ao falso crente, ao falso cristão. E agora, mais uma vez, no livro de Apocalipse tem até a besta, o falso profeta. Então, é um tema recorrente na Escritura. É um tema recorrente na Escritura pregar contra a heresia, contra a mentira. Hoje eu escrevi algo mais ou menos assim. Se eu pregasse assim, pessoal, nós não podemos combater o pastor mentiroso. Temos que ficar quieto. E devemos pregar o amor. Garanto que toda a cristandade ia falar, o que é isso? Não pode. Não pode, você não pode. Não, você não pode combater a mentira, que é isso? Isso ninguém fala. Aí, as pessoas evangélicas, muitas delas, têm um outro discurso. O discurso é assim, poxa, para de ficar brigando. Está vendo? O uso aqui do verbo aqui, eles usam outro verbo, brigando. Por quê? Uma coisa feia, né? Briga, né? Para de ficar brigando entre vocês, vamos pregar o amor. Rapaz, aí até o capeta, ele fala, esse é o que eu quero ouvir, esse é o discurso. É esse. Então, combater os falsos pastores, os falsos cristãos, é uma doutrina bíblica. E a gente seguindo aqui Apocalipse, versículo após versículo, você vê que não é um tema meu, é um tema da Escritura, é um tema da palavra de Deus. Não é que a gente é divisivo, não, eu só estou seguindo o texto. Eu só estou seguindo o texto e repetidamente volta esse tema. Volta e volta e volta esse tema. Então são os pastores que nunca pregam isso que estão fazendo um milagre de conseguir retirar da Escritura esse tema, o combate aos falsos profetas, ou como Paulo também falou, né, a defesa da fé, a defesa do Evangelho. Então vamos lá, Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra que geralmente aqui Jesus dá uma definição de si mesmo, ele apresenta a si mesmo com alguma característica típica. E geralmente essa característica é a cura para a doença da igreja. Vamos lá. Agora ele vai dar um diagnóstico da igreja. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia, então primeiro ele fez um elogio, agora ele vai fazer uma repreensão. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, vou explicar tudo aqui, tá? Fica em paz aí. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que eu já expliquei aqui na carta carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, aqui em Apocalipse 2. Verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual foi a apresentação de Jesus? Ele diz, olha, eu sou aquele que tem a espada, hein? E agora ele diz, vou usar a espada contra vocês. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná. Aí ele vai fazer 3 promessas aqui. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vou explicando aí versículo por versículo. Então, mais uma vez, o tema aqui ainda é perseguição, fidelidade a Deus e combate aos falsos profetas. É interessante hoje como que
os cristãos atuais, para os cristãos atuais, o alvo da vida é ser elogiado. O alvo da vida é ser feliz, custe o que custar, inclusive a fidelidade. E jamais combater os falsos profetas. Basicamente, se o tema daqui é perseguição, que nós seremos perseguidos, se o tema aqui é fidelidade a Deus, custe o que custar, ainda que isso implique em sofrimento, e combate aos falsos profetas. Então, se nós somos crentes, seremos perseguidos, devemos ser fiéis, mesmo em meio à perseguição, e devemos combater os falsos profetas e os falsos crentes. Entretanto, parece que é exatamente isso que os cristãos atuais não fazem. Exatamente o oposto. Eles não querem ser perseguidos de maneira alguma. É impressionante. A Rede Globo, por exemplo. A Rede Globo não teme pregar mentira. Não teme fazer... Eles não temem divulgar suas mentiras, como, por exemplo, quando Fidel Castro morreu, aquele ditador que arrancava o sangue de prisioneiros para vender, que colocava as pessoas num paredão e matava. A Rede Globo apresentou como o presidente. Só isso já é um crime. Só de falar, morre presidente, já é um crime, já é um crime. Não usar o adjetivo correto para descrevê-lo. Ditador, sanguinário, que mantém o seu país numa miséria. Só isso, não precisa de mais matéria alguma. E não apenas isso, eles fazem proselitismo religioso o tempo inteiro. É uma religião aquilo ali. A esquerda é uma religião. O tempo inteiro. Mentiras o tempo inteiro sobre feminismo, sobre desarmamento, o tempo inteiro mentindo. O tempo inteiro. Na programação jornalística, na novela e até assistindo jogo de futebol. Estou lá assistindo jogo de futebol. De repente, olha, amanhã vai ter a matéria de um jogador transexual, não sei o quê. O tempo inteiro. Eles não temem. E ainda sabendo que o Brasil, pelo menos nesses aspectos, é um país conservador. Ainda assim, sabendo disso, que o brasileiro médio, repudia isso, eles falam o tempo inteiro, defendendo, levantando a bandeira gay. E aí a gente, que tem a verdade, coloca o rabinho entre as pernas. Não, isso não pode acontecer. A gente e o escambau, nós não vamos fazer assim, nós não vamos andar. Se muitos crentes fazem assim, com a graça de Deus, nós não vamos agir assim, e não é arrogância, é mandamento bíblico, nós não podemos agir de outra maneira. Então, a perspectiva de muitos cristãos não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã prioriza a fidelidade, ainda que isso traga sofrimento momentâneo. Sim, porque todo sofrimento que iremos passar aqui, diz Paulo, é momentâneo. Fidelidade. E aí, mesmo em meio a esse sofrimento, encontraremos realização, prazer e verdadeira alegria, como Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. O mundo só pode encontrar paz quando não há dificuldade alguma com vocês. Não vai ser assim. Vai ser como Estevão, que estava sendo apedrejado, e a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como de anjo. Isso é que é fé cristã. Então vamos lá, primeiro, Jesus tem a espada, a primeira definição aqui. A espada é óbvio o sentido dela, o simbólico. Para fazer guerra, você usa a espada para quê? Para cozinhar? Para fazer churrasco? A espada é para guerrear. Então é óbvio que esse é o sentido aqui. Para combater os falsos profetas, os hereges, os falsos cristãos. Como ele mesmo diz aqui, olha, no meio de vocês a igreja, se vocês não se arrependerem, eu mesmo virei e vou lutar contra vocês. Eu mesmo irei combater vocês. Terrível isso. Não é ele dizendo, olha, é o capeta. Não, sou eu. Eu vou guerrear contra vocês. É por isso que muitas vezes o cristão está lá, sai demônio. E não é demônio, é Deus. Não, sou eu. Você está me repreendendo, rapaz. Você tem é que se repreender. Segundo, fidelidade. Segundo princípio que é a fidelidade, ele diz, olha, eu sei onde vocês habitam, ó igreja de Pérgamo. Os historiadores, e aqui eu vou citar também o comentário de William Hendrickson, ele diz o seguinte: Pérgamo, que era aquela cidade localizada ali na Ásia, uma província do Império Romano. Primeiro, porque ele diz aqui, olha, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Porque ali era um antro de idolatria. Primeiro, porque ali estava o templo de Esculápio, o deus da cura. E Esculápio, ele tem como emblema o símbolo da serpente, porque para os cristãos sempre foi um símbolo categórico de Satanás. Não apenas isso, lá existiam muitos altares a vários deuses, e dentre eles o altar a Zeus, e também tinha lá o culto ao imperador. Existia lá em Pérgamo também o culto ao imperador. Ou seja, era uma idolatria terrível. Tudo aquilo que era contrário à fé cristã estava ali.
Tudo aquilo que era um representativo, uma representação de luta contra Deus estava ali. Por quê? Satanás é descrito como o inimigo de Deus. E aí o texto vem e diz, olha, vocês, ó igreja de Pérgamo, a cidade de vocês constitui tudo aquilo que é contra mim. E, ou seja, contra vocês também. Se Satanás é o inimigo de Deus e vocês estão morando onde o capeta parece que habita, então o negócio está feio para o lado de vocês. De qualquer forma, era isso então. Era um lugar onde tudo conspirava contra Deus. Ainda dá um exemplo, né? Ele vai citar aqui Antipas. Olha o meu fiel servo, Antipas, minha testemunha. Os historiadores dizem o seguinte, que Antipas era um pastor em Pérgamo, e ele foi, segundo Tertuliano, um cristão, um líder cristão, ele disse que Antipas foi colocado dentro de uma espécie de um boi de bronze, e foi levado e queimado, o assaram, e ele morreu dessa maneira. Então, por isso que citou aqui, olha, está vendo o que aconteceu com esse povo? Esse povo foi perseguido por conta da fé cristã. E eles não negaram a fé, eles se mantiveram firmes. Mesmo diante da morte, eles mantiveram a fé. Mesmo habitando no trono onde habita o trono do capeta, esse povo não negou a fé, esse povo foi fiel. Foi fiel. Então, essa é sempre a mensagem cristã. O mundo sempre foi e sempre será corrompido. Porém, houve alguns momentos, quase como gato pingado aí mesmo, onde a justiça reinou. E é claro que, quando eu digo de reinar aqui, onde havia uma influência maciça da moralidade cristã. Então você vai ver isso, por exemplo, em alguns períodos ali na Inglaterra, País de Gales, o que a gente chama até de avivamento, onde a palavra de Deus era proeminente, a base da sociedade era a Escritura. Você tem isso nos Estados Unidos também, na formação americana, ali onde grande parte daquele povo que estava ali para formar os Estados Unidos eram cristãos fugidos da perseguição católica na Inglaterra. Então você tem esses momentos, e ali se levanta uma nação forte, próspera, e claro, com muito defeito, com certeza, mas você tem épocas assim, onde a moralidade cristã ela está salgando a terra, a igreja é sal da terra. O sal, a ideia era essa, né, de impedir a putrefação. Hoje a gente usa para comer, o sal para temperar as coisas. Naquela época, uma das utilizações era para impedir que o alimento apodrecesse. Então era isso. A igreja era sal da terra. Então existiram períodos assim, infelizmente pequenos, mas onde a fé cristã reinava. E aí você podia ver que o país era mais próspero, como diz a Escritura, não é? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A moralidade cristã era a bússola. Hoje nós vivemos no que historiadores, sociólogos dizem, era pós-cristã. Ou seja, numa era onde a fé cristã tem sido jogada de lado a cada dia. Então vou te dar alguns exemplos disso, onde a gente vive em épocas terríveis e épocas melhores. Há épocas onde os valores cristãos são a regra e a imoralidade é a exceção. E a imoralidade se ela acontece no escondido. Por exemplo, há épocas onde a imoralidade é posta no outdoor, como uma conquista. Vejamos, em épocas passadas, aqui até no nosso país mesmo, que eu nem chego a usar o termo avivamento aqui para o nosso país, acho que nunca viveu isso, mas enfim. Mas já foi melhor. Ou, vamos, ao invés de falar do Brasil, vamos pegar a Inglaterra mesmo, a Inglaterra que seja, ou o próprio Estados Unidos. Em épocas passadas, o aborto era considerado um crime. A Corte Suprema deles lá legalizou o aborto. Em épocas passadas, as pessoas praticavam o aborto no escondido. Hoje, elas consideram isso uma conquista. Ou seja, nós vivemos num tempo bem depravado. Num tempo onde parece que o capeta está sentado aí na nossa cara aí. Onde habita o trono de Satanás. Onde habita hoje, eu acho que é todo lugar. É Europa, Estados Unidos, todo que é lugar. O capeta está sentado legal. Então você vê antigamente, as pessoas alguém mantinha uma relação sexual fora do casamento, escondido, ninguém podia saber e tal, era uma vergonha. Hoje não. Hoje é uma conquista. Hoje na escola, se o garoto é virgem, é aí que ele é um panaca. É o contrário. Então, nós vivemos um período bem assim, bem parecido com o que a igreja de Pérgamo vivia. Não apenas a nossa cidade, nosso país inteiro, a Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, não precisa nem falar, né?
Não preciso nem falar. Mas vivemos nessa época onde a verdade ela é solapada, onde a imoralidade ela é considerada o padrão, a conquista. É uma conquista as mulheres deixarem seus filhos largados. É uma conquista. É uma conquista que homens se relacionem com homens e ainda seja chancelado pelo Estado. Que o Estado declare, não, aquele que deveria fazer lei, ele legisla a imoralidade. Então nós vemos esse período parecido com o que vivia a igreja de Pérgamo. Terceiro, o texto fala sobre Balaão. Diz aqui o texto, olha, vocês têm sido fiéis, vocês não têm negado a fé não. Mesmo em face da morte, aí cita o exemplo de Antipas, que morreu por conta de sua fé. Aí ele vem e fala, olha, mas eu tenho aí algo contra vocês. Porque há pessoas aí que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a fazer cilada para o povo de Israel. Aí eu preciso explicar o contexto aqui que ele está falando. O que acontece aqui? Você deve lembrar. Balaque era rei em Moabe. Diz a escritura que Israel se aproximou de Moabe. E Balaque ficou apavorado. O texto está lá em Números, capítulo 22, 23, 24, 25. E ele ficou muito apavorado. Falou, meu Deus, olha o que eles já fizeram com os amorreus. Olha o que eles vão fazer com a gente. Nós, uma nação pequena, eles vão arrebentar com a gente. Balaque, percebendo que não tinha poder bélico para destruir Israel, ele chega a dizer isso claramente. Eles são mais poderosos que nós. Percebendo isso, falou, já que exército eu não tenho, já que eu não consigo enfrentar Israel de frente, vou fazer uma macumbinha aqui. E aí contratou Balaão, diz o texto. Contratou Balaão para amaldiçoar o povo. E aí cada vez que Balaão se colocava lá no monte e dizia, está abençoado Israel. Ele pagou, falou, vou te pagar para você dizer que aquele povo não vai para frente, que a flecha deles vai fazer uma volta e vai dar neles mesmo. Olha, o tiro vai sair pela culatra, que aquele povo vai se acabar na miséria. Amaldiçoa o povo, pelo amor de Deus. Aí diz o texto que cada vez que a Balaão ia, Deus revertia a maldição em bênção. E quando ele ia abrir a boca para amaldiçoar o povo, Deus abençoava. E ele não tinha controle sobre si. Aí diz a Bíblia, percebendo que isso não deu jeito, Balaque fez outra coisa, inspirado por Balaão. O texto de Números 25 fala o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele colocou mulheres no caminho de Israel. As mulheres da vida, né? Prostitutas. E aí diz o texto que essas mulheres convidaram os israelitas para adorar os ídolos. Então a isca foi a mulher, a prostituta. Foi a isca, com o objetivo de desviar o povo da fé. É isso que ele diz aqui, olha, tem gente aí no meio de vocês que fazem isso, fazem a mesma coisa. Então, o que isso tem a ver comigo, com você hoje aqui, né? Eu gosto aqui do termo que ele usou, né? Armou ciladas para destruir o povo de Israel. Sabendo que bater de frente ele não podia, então ele armou cilada. Cilada. As mulheres eram a isca. As mulheres eram a isca. Acontece a mesma coisa hoje. Difícil o capeta vir e falar, pessoal, vamos bater de frente aqui agora. Ó, vamos usar droga mesmo, vamos que Deus está tudo errado. É claro, existe isso, está lá fora. Mas dentro da igreja, que o perigo aqui era dentro da igreja, eram as pessoas que estavam dentro da igreja. As pessoas que estão dentro da igreja, aqueles que se dizem, quando eu falo de igreja, a igreja local, né? Apenas da questão física, porque a igreja universal, obviamente esses hereges não fazem parte. Aí, dentro da igreja, surge quem? Uma pessoa que vai dizer, pessoal, vamos mentir mesmo, vamos adulterar. Não, aí é o que a Escritura anuncia, ele sempre vem vestido de pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Ele usa isca, ele usa de astúcia, de cilada. É assim que o falso pastor age, de maneira astuta, com ciladas. Então, vou te dar alguns exemplos. Wayne Grudem, ele tem 2 livros que ele fala sobre feminismo. Um chama Feminismo Evangélico e o outro Confrontando o Feminismo Evangélico. E ele dá dados e mostra o seguinte: as igrejas que primeiro adotaram, que começaram a consagrar mulheres ao pastoreio, ao pastorado,
Isso, primeiro, que nunca existiu, até 1850. Antes disso não existia. Coincidentemente, as pessoas falam que o movimento feminista começou em 1960. 1960 tem um grande boom, mas não começou ali. Tanto é que em 1917, na Revolução Bolchevique, quem foi responsável para dar o estupim ali, colocou a cerejinha no bolo para acontecer a Revolução Bolchevique, a Revolução de Lenin, foram as feministas, que pararam lá e protestaram. Então, o feminismo acontece antes, já começa antes. Mas é engraçado que antes disso, antes do feminismo, nunca teve dúvida sobre a passagem bíblica que anuncia, que Paulo fala em Timóteo: não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Nunca teve dúvida sobre isso. Tanto que nunca existiu pastora. Não existe no Antigo Testamento sacerdotisa. Só existe sacerdotisa de Baal. Não existe. Nunca existiu. Não existe uma apóstola. Jesus encarrega para liderar a igreja o quê? Apóstolo. E os presbíteros, que eram uma espécie de pastor da época, só homem. Mas mesmo assim, agora as pessoas começaram a ter dúvidas sobre isso. Não, mas peraí, o que significa essa passagem aí, não permite que a mulher exerça a autoridade de homem? Começaram a ter dúvida. Só depois, coincidentemente, do movimento feminista, que alegava: não, mesma frasinha que você ouve aí, o lugar da mulher é onde ela quiser. Não, não é onde ela quiser, é onde Deus quer, porque Deus te criou. Assim como o meu lugar não é onde eu quero. Eu também não tenho escolha própria. Eu também tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Nenhum de nós somos livres. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. E aí então ele fala disso. Primeiro, pastoras começam a ser consagradas por igrejas liberais. E aí ele diz, logo em seguida, são essas igrejas que ordenaram pastoras, foram as primeiras igrejas a também aceitarem o homossexualismo. Porque é um princípio bem lógico. Se eles negam 1 Timóteo, se eles negam, porque essa é uma das respostas, eles disseram que Paulo estava errado. Veja, se Paulo estava errado ali, ou outro argumento que eles usam até hoje, não, era cultural, era só um mandamento para a igreja de Éfeso. Aquele mandamento não serve para nós hoje. Não, quando Paulo fala dali, ele cita a criação. Olha, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem, porque primeiro foi criado Adão. Ele cita Gênesis. Não era cultural. Porque eles dizem assim, não, isso é um mandamento para a igreja de Éfeso, porque na igreja de Éfeso tinha muita mulher Jezabel lá. Tinha muita mulher lá, muito terrível. Era só cultural. Você sabe que é o mesmo argumento usado para aprovar o homossexualismo? Porque há passagens claras na Bíblia onde diz que não é permitido homem com homem. Sabe qual é o argumento que eles usam? Ah, não, Paulo estava falando de uma questão temporal, para aquele momento. Não vale para hoje. É o que muitos respondem. Então, é uma isca. Começa com uma isca. Com coisinhas menores, e aí vai indo para coisas maiores. O que não é menor também, na questão do pastorado feminino, e não é por machismo, tem um motivo. É porque a mulher tem uma outra função que é fundamental. E quando ela abandona a sua função original, criada por Deus, para ser pastora, coisas terríveis acontecem. Eu vou pregar isso quando eu falar sobre feminismo. Por exemplo, outra isca. Teatro. A arte é uma coisa maravilhosa. A arte, eu acredito demais nisso. Por meio da arte, você conecta com o divino também. Por exemplo, tem um monte de heresia ali, mas aquela pintura de Michelangelo, pelo amor de Deus, aquela assim, ó. Lembra de ter visto lá a Capela Sistina? Aí está lá Deus tocando no homem. Aquilo ali dá uma genialidade. Poxa, olha aquilo ali, eu fico emocionado. A arte é uma coisa fantástica, por meio da música, por exemplo. Teatro, então, também pode comunicar um teatro correto, sem absurdos. Aí alguém diz, não, mas vamos fazer no culto. Porque não pode expressar Deus também por meio da inteligência ali. Não, é maravilhoso, mas no culto não pode. Mas aí alguém diz, poxa, mas não pode comunicar também? Não pode, de alguma maneira, a gente se conectar com Deus por meio de uma obra de arte? Aí alguém falou, não, é verdade. Aí colocaram o teatro, aí vão colocando outras coisas, e acontece que eu vou pregar em muitas igrejas, quer dizer, nem vou mais porque eu não aceito convite mais, porque eu não aguento. Aí chega ao ponto de só tem 10 minutos para pregar, porque tem tanta coisa no culto, que a pregação é 10 minutos. Esse é um dos motivos que, hoje, acabei de receber um convite, como é que igreja que é? Ele foi falando, aí eu já sei como é que é. Tem tudo na igreja, tem a periquita canta, a avó do não sei quem canta, o cachorro faz apresentação de teatro, apresentação das crianças. Aí eles vêm e falam, pastor, 15 minutos dá? Então é por isso que o teatro é show. Ou qualquer outro tipo de arte aí, cristã, que você faça de maneira correta, maravilhoso. Mas no culto,
No culto, a Escritura determina que não exista isso. No culto é oração, adoração e exposição da palavra. Mas aí essas iscas vão entrando. Enfim, eu só estou dando alguns exemplos aqui, né? São tantos outros, como por exemplo, o amor não é o centro da fé cristã, pastor? Quem discorda disso? Jesus não veio para salvar o perdido, pastor? Com certeza, quem discorda disso? Então, para que todo esse discurso de pecado? Só que aí não vem assim, né? O discurso vem assim: isso é preconceito, isso é farisaísmo, pastor, condenar o pecado. É sério. O cara está indo para o buraco e você falar para ele: não vai, você vai se destruir. Isso é condenar o pecado. É sério que isso é falta de amor? É sério. Mas é isso que entrou no meio evangélico hoje. Você prega o pecado e diz: você é fariseu, seu hipócrita, está preocupado com coisas tão sem importância, ao invés de pregar o amor. Mas a Bíblia diz que o amor regozija-se com a verdade. Quando você não condena a mentira do falso pastor lá, você está privando as pessoas da liberdade. Haja visto que Jesus ensinou: conhecereis a verdade vos libertará. Então essas coisinhas vão entrando, sabe, esses pensamentos, que é o pensamento politicamente correto. Há algumas coisas de valores universais para os esquerdistas que você não pode falar contra nem que a vacatuça. Você pode matar uma criança, nasceu, está grávida, pode matar. Pode abortar, é um direito. Mata seu filho, não fala nada. Mas fala contra o homossexualismo, por exemplo. Então, são algumas verdades que não pode condenar de jeito nenhum, que é preconceito. Os evangélicos adotaram isso. É claro, eles condenam o homossexualismo, mas em relação a muitas outras coisas, como, por exemplo, experimente criticar um falso pastor. Não falar besteira de coisa que você não sabe. Criticar assim: aquele pastor, ele falou isso, isso e isso. Está gravado na fita tal, no CD tal, ele falou assim, assim, assado. E a Escritura diz que isso é errado, porque na Bíblia está escrito assim, assim, assado. Pastor, para de ficar brigando, para de... vou dar só um exemplo. Um dia a gente estava pregando aqui sobre essas ofertas mirabolantes dessas igrejas que pedem fazer negócio com Deus. É engraçado isso, né? Você fazer negócio com Deus. O que você pode dar para ele? Ele tem tudo, santo Deus. Como é que você pode negociar com alguém que não precisa de nada? É de uma tolice, né? Não, eu estou dando aqui. E aí, eu pregando, isso é coisa de gente safada, quem faz isso é errado, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o que já me falaram? Mandaram mensagem: pastor, para de falar mal. No caso era do Bispo Macedo, né? Metendo um pau neles. Onde já se viu, fogueira santa, não sei o que lá. Aí o rapaz ouviu a pregação na rádio. Ele já tinha agendado com o gerente para fazer o empréstimo para entregar lá na Fogueira Santa. Por quê? Porque o pastor falou que quem desse ia ganhar não sei quantos, ia sair da dívida, não sei o quê. O cara já estava endividado, e aí ele foi fazer mais uma dívida para trazer o dinheiro e para se arrebentar mais e mais ainda. Aí ele estava ouvindo a pregação, ouviu, entendeu, explicamos. Aí ele saiu dali e falou: não posso fazer isso, eu já estou arrebentado, como é que eu... A Bíblia diz, eu tenho que contribuir, mas eu não tenho, eu vou contribuir com o que eu não tenho, porque o empréstimo... Como é que eu posso fazer isso? Mas aí alguém me mandou mensagem lá: pastor, que falta de amor. Então, esse é só mais um exemplo. Como que certas coisas entram e são ciladas, nos enganam. A gente não percebe, fala: nossa, parece que é cristão. Não é, cilada. É cilada. Francis Schaeffer disse o seguinte: uma geração leva os cristãos a se desviarem em apenas um ponto da fé. Em seguida, eles estarão desviados em vários outros. Numa batalha, o inimigo, ele só precisa de uma brechinha, para conquistar todo o território. A batalha da Grécia contra os troianos é famosa, né? Deixaram o cavalinho entrar, cavalo de Troia, só uma brechinha, pronto. Só uma brecha. O inimigo só precisa de uma brecha para conquistar todo um território. Quarto e último princípio: a promessa ao vencedor. Quais foram as promessas? 3, né? O maná escondido, uma pedrinha branca e o nome gravado na pedra. Então vamos primeiro pelo maná, né? Maná escondido. Qual que é a ideia? Que é tem tudo a ver com o contexto. O contexto não era comer comida de ídolo. Eles não estavam caindo nesse pecado, estavam comendo comida de ídolo, se alimentando das coisas do mundo, das heresias mundanas. Aí Jesus vem e fala: olha, pessoal, o vencedor, eu vou dar um maná, que era comida. Tem tudo a ver com o contexto. A ideia é: não coma a comida dos ídolos.
porque eu tenho uma comida para vocês. Isso aqui tem inúmeras aplicações. Inúmeras. Não se alimente do pecado. E aí então você vai se alimentar de mim. Eu tenho, é escondido, não é para todo mundo não. Não é para todo mundo, não é self-service aqui, ela vão ter não. Não. É para aquele que não comer a comida de ídolo. Para esse que não comer a comida de ídolo, eu tenho uma comida separada. Lembra de Jesus? O diabo vem e fala, Jesus em jejum, o diabo fala, come, transforma a pedra em pão. Jesus rejeita, diz a Escritura que anjos vêm e o serviram. Os anjos o serviram. Esse é sempre um princípio bíblico. Diga não para o pão murcho, pão pedra do capeta, que você vai comer do manjar que Deus tem para nós. Ou nesta vida ou naquela. Foi o caso de Paulo, por exemplo. E a ideia do escondido aqui, né, sempre tem essa ideia bíblica. A Bíblia fala que Jesus Cristo em nós, vindo habitar em nós, é um mistério que não tinha sido revelado, mas que Deus se revelou para nós. Jesus falou em parábolas para que os ímpios, para que certas pessoas não entendessem e permanecessem então escondido a verdade de Deus, que a verdade de Deus permanecesse escondida. Então há uma comida, há um alimento, há um prazer, porque a comida serve para duas coisas. Por que você comeu hoje? Para ficar vivo. Mas se você chegar na sua casa e comer uma batata frita, você não come batata frita para ficar vivo, né? Você come batata frita para quê? Para ficar feliz. A comida é para sobrevivência e prazer. É isso que ele está dizendo. É isso. O prazer, a sua realização, que mantém você de pé, que te dá alegria, sou eu. Mas está escondido. Esse desfrute, essa vida está escondida. Não é para todo mundo. Para os vencedores. E por último, ele diz uma pedra branca, e vou falar junto aqui, né? Pedra branca e escrito um nome na pedra branca. Algumas pessoas, alguns estudiosos chegam a dizer que essa pedra aqui é Cristo e o nome ali é o nome de Cristo, e realmente talvez possa ser. Eu vou adotar a interpretação que muitos outros tomam, que é de que a pedra somos nós mesmos e que o nome ali é o nosso nome. E também o nome de Cristo, o nosso nome é uma coisa muito, quase que inseparável, porque nós estamos em Cristo, diz a Escritura. Mas, então ele diz aqui, olha, para vocês que vencerem, vocês vão ganhar uma pedra branca e nessa pedra escrito o meu nome. A pedra aqui representa a pessoa, como em Israel. Você lembra em Israel? Em Israel, Deus ordenou que o sumo sacerdote carregasse 12 pedras, com o nome de cada tribo de Israel. A pedrinha representava, então, cada tribo em Israel, a pedra com o nome. Por isso eu acho que a interpretação mais correta aqui seja essa, que a pedra significa nós, você mesmo. Já pelo menos há uma ocorrência disso no Antigo Testamento. E isso aqui é muito maravilhoso, né? E ele disse que é um nome escondido, que ninguém vai saber, um nome oculto, só você. Isso aqui é maravilhoso, Nome fala da sua identidade, não é? Nome fala de identidade. E aqui ele diz que nós vamos ganhar um novo nome. Novo nome fala de identidade completamente redimida. Jacó significava trapaceiro, foi transformado em Israel, ganhou um novo nome. Jacó, pilantra, safado, foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Abraão, Abraão. Em Isaías 62, versículo 2, anuncia que o povo de Deus ia receber um novo nome. Então isso é muito frequente na Escritura. Nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo nome. Agora, é claro, o pecado ainda habita em nós. A fraqueza ainda em nós, seja corporal. Ainda há fraqueza, há elementos ainda do pecado em nós, como diz Paulo, se dissermos que não temos, como diz João, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. A fraqueza ainda está em nós e a prova que todos nós vamos morrer. Isso é um elemento da fraqueza, do pecado ainda. Mas ele diz isso, olha, vocês vão ganhar um novo nome. Então, quando Jesus Cristo voltar e estabelecer a Nova Jerusalém, essa promessa vai ser cumprida cabalmente, onde nenhum elemento do pecado fará parte da nossa identidade, de quem nós somos. E ele diz, esse nome só você vai saber. Isso não é maravilhoso? É um nome para cada um e só você vai saber. Individual. Ou seja, nós não somos uma linha de montagem. Não somos. Sem Volkswagen, tudo igualzinho. Não. Cada um com um nome diferente. Cada um de um jeito. Bilhões de habitantes no mundo. Mas diz o texto que inúmeros cristãos, né, ao longo da história,
Mas Deus, ele vai revelar algo para você que é só você e Ele. Só você e Ele. Bilhões, bilhões e centenas e inúmeros de cristãos. Mas tem algo que é só meu e de Deus. Tem algo que é só de você e de Deus. Se isso não é o amor de Deus por nós, mostrando o valor individual de cada ser humano, o cuidado de Deus, isso é maravilhoso. As pessoas ainda ficam aí, né? Principalmente adolescente, né? Com crise de identidade, que ninguém me ama, que não sei quem. Rapaz, você tem Deus. Deus ama você, te confere identidade, propósito, razão. E não apenas isso, confere singularidade. Porque é isso que as pessoas querem, né? Quer ser única, né? Não é? Eu fico pensando, rapaz, imagina ser gêmeo, deve ser um negócio, né? O cara igualzinho eu. Não é mole, não. Eu faço aniversário dia 2 de agosto. Tinha uma irmãzinha lá da igreja que fazia aniversário dia 2 de agosto também. Eu falei, poxa, brincadeira, hein? Brincadeira. Único. A gente quer ser único, todo mundo quer ser. E Deus falou, vocês vão ser. E vocês são. Porque há 7 bilhões de habitantes hoje. Isso não é genial? Poxa vida, nenhum igualzinho ao outro. Nenhum. De vez em quando você vê alguém aí escrevendo, qualquer coisa. Um dia eu escrevi um negócio lá no Facebook, aí passou uns 2 dias eu vi um rapaz escreveu algo, anterior a mim, mas eu não tinha o visto. Falei, caramba, parecido. A gente não, nas nossas criações, a gente de vez em quando, sem avistar o outro, sem querer ser imita. Como é que Deus faz isso, santo Deus? 7 milhões, nenhum igualzinho o outro, nenhum. Não é genial, não é maravilhoso? Ele diz, é isso. Vocês não são uma linha de montagem. Eu não sou uma fábrica de Volkswagen. Eu criei cada um de uma maneira única. Isso é genial. Esse é o amor de Deus por nós. Vamos ficar de pé? Por favor. Que essa carta ao povo de Pérgamo tenha a dizer a nós que, em primeiro lugar, nós somos chamados a ser fiéis.